Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Jab no Queixo, e hoje chegou a hora de falar de uma das categorias mais empolgantes do UFC, uma categoria que conta com nomes de peso em toda a sua história. Com vocês, a história da categoria peso médio do UFC. – 28 de setembro de 2001, no UFC 33, foi onde nasceu a categoria peso médio. Dave Mene e Gil Castilho disputaram o cinturão vago e o Dave Mene venceu por decisão e se tornou o primeiro campeão peso médio da história do UFC. No entanto, Dave Mene não conseguiu defender seu cinturão contra o desafiante e lendário lutador brasileiro Murilo Bustamante. O Murilo nocauteou Dave Mene no UFC 35 e tomou o cinturão, se tornando o segundo campeão peso médio. Agora, dono do cinturão, Murilo Bustamante teria que defendê-lo, e ele fez isso muito bem contra o Matt Lindley no UFC 37. Só que essa luta foi bem polêmica, já que o brasileiro teve que finalizar o Matt Lindley 2 vezes para poder vencer. Acontece que depois de bater pela primeira vez, ele disse ao Big John que não tinha batido, e o juiz botou os dois em pé novamente, e a luta recomeçou. Mas aí na segunda vez não teve jeito, e o Murilo Bustamante encaixou uma guilhotina que encerrou a luta de vez. Em 2002, o Murilo Bustamante decidiu assinar contrato com o Pride e deixou o UFC. Com isso, o cinturão da categoria ficou vago. A categoria ficou travada durante um bom tempo e só foi destravar em 2005. E os lutadores escolhidos para disputar a cinta foram Evan Turner e David Terrell. Eles se enfrentaram no UFC 51 e Evan Turner venceu a luta por nocaute e se tornou o terceiro campeão da categoria dos médios. Porém, o reinado do Evan Turner não durou muito. Já na sua primeira defesa de cinturão no UFC 53, o Rich Franklin venceu ele por nocaute e se tornou o 4º campeão da categoria. Rich Franklin fez história na categoria. Sua primeira defesa foi no UFC 56 com um nocaute espetacular sobre o Nate Carey. E no UFC 58, ele defendeu pela segunda vez, vencendo na decisão unânime o canadense David Loiseau. Com isso, Rich Franklin se tornou até então o maior campeão da história da categoria. No dia 14 de outubro de 2006, um brasileiro que havia estreado no UFC uma luta atrás teria sua chance pelo cinturão.
O adversário do campeão Rich Franklin era simplesmente o gênio das artes marciais, Anderson Silva. E como todos nós sabemos, Anderson Silva deu uma surra no Rich Franklin e se tornou o 5º campeão do peso médio. E assim começou a era do Spider no UFC. Na sua primeira defesa de cinturão, o Spider enfrentaria o americano Travis Luther no UFC 67. Porém, o Travis Luther não bateu o peso e a luta aconteceu, só que sem valer o cinturão. Portanto, essa vitória do Anderson não conta como defesa oficial de cinto. A primeira defesa oficial do brasileiro foi no UFC 73 contra o Nate Marquardt, e o Anderson Silva venceu a luta sem muitas dificuldades. No dia 20 de outubro de 2007, no card do UFC 77, o ex-campeão Rich Franklin teve sua revanche contra o Anderson, porém de nada adiantou e o brasileiro provou ser melhor que o americano e venceu novamente de forma incrível, defendendo o cinturão pela segunda vez. O UFC comprou o Pride e de lá veio um campeão casca grossa chamado Dan Henderson, e ele teve sua chance contra o Anderson Silva. Essa luta rolou no UFC 82 em 2008, e o Anderson venceu e fez sua terceira defesa de cinturão. E antes de defender o cinturão mais uma vez, o Anderson Silva se aventurou no meio pesado, fazendo uma luta contra o James Irving e vencendo por nocaute. Mas é claro que não conta como defesa, já que foi em outra categoria. A quarta defesa do Spider foi contra o canadense Patrick Coté, no UFC 90. O brasileiro venceu a luta depois do Coté sofrer uma lesão durante o combate.
Depois de conquistar 5 vitórias seguidas na categoria, o brasileiro Tyler Slade teria sua chance pelo cinturão. O campeão Anderson Silva venceu a luta na decisão, porém o Anderson foi muito criticado pela sua performance e a luta é considerada até hoje uma das piores lutas pelo cinturão. Depois de defender o cinturão com sucesso pela 5ª vez, o Anderson Silva fez mais uma luta no meio pesado e deu um show histórico. Eu estou falando da luta com o Forrest Griffin, que não é uma defesa de cinturão, já que a luta aconteceu em outra categoria. Depois dessa apresentação histórica, ele voltaria ao peso médio para defender seu cinturão. E quem estava esperando para uma luta era o Demian Maia, que vinha em uma ótima sequência. E meus amigos, o Anderson venceu, mas a performance do Anderson foi muito criticada e considerada desrespeitosa com o Demian. O Anderson depois pediu desculpas, mas enfim, essa foi a 6ª defesa de cinturão do Spider. No UFC 117, o adversário do Anderson Silva estava fazendo muito barulho na mídia, xingando e provocando demais. Esse cara é o Chael Sonnen, que como vocês sabem deu uma luta duríssima para o Anderson. O brasileiro brilhou no final depois de perder todos os rounds para o americano, tirando uma finalização da cartola, e assim ele fez sua 7ª defesa de cinturão. O Anderson não gostava de enfrentar amigos com quem ele já tinha treinado, porém o Vitor Belfort queria muita chance pelo título, mesmo que para isso tivesse que enfrentar o Anderson. E depois do UFC marcar essa luta, ela foi envolvida em muita rivalidade, e meus amigos, essa foi a luta que mudou o esporte aqui no Brasil de vez. O Anderson brilhou dentro do octógono e mostrou por que naquela altura era considerado o melhor lutador do mundo, e uma estrela mundialmente conhecida do UFC. No UFC 134, o último homem a derrotar Anderson Silva, Yoshin Okami, foi escalado para fazer essa luta com o Anderson novamente, só que agora no Rio de Janeiro. E o Spider tirou o japonês simplesmente para nada e venceu dando um show no octógono para o público do Rio, que foi a loucura. Com isso, o Spider fez a 9ª defesa de cinturão.
A lendária 10ª defesa do Anderson Silva teria que ser a revanche com o Chael Sonnen, que desde a derrota para o Spider vinha enchendo o saco para ter uma revanche. Anderson Silva, you absolutely suck. Super Bowl weekend, the biggest rematch in the history of the business. I'm calling you out, Silva, but we're up in the stakes. I beat you. You leave the division. You beat me. I will leave the UFC forever. Essa foi chamada de a luta do século e era o verdadeiro sonho dos americanos e do grande público. E o Anderson venceu, calou a boca do Chael Sonnen e provou ser um lutador melhor que o americano. O Anderson voltaria ao meio pesado para fazer uma luta com Stephan Bonnar no Rio de Janeiro, e não foi competitivo. O Spider tirou o vice-campeão do TUF pra nada e para variar deu mais um show. E lógico que essa luta também não conta como defesa de cinturão, já que foi no meio pesado e não no médio. Um novo candidato ao cinturão do lendário Anderson Silva apareceu fazendo barulho na divisão. Eu falo do Chris Weidman, que teve sua chance no dia 6 de julho de 2013, no card do UFC 162. E como nós sabemos, o americano venceu o Anderson e com isso o reinado do lendário Anderson Silva teve o fim. Com essa vitória, Chris Weidman se tornou o 6º campeão da categoria, mas muita gente não considerava ele o verdadeiro campeão. A maioria dos fãs falavam que ele havia vencido na sorte, que o Anderson brincou demais, que errou a esquiva e que não levou a luta a sério. O UFC marcou a revanche e eles se encontraram no card do UFC 168 em dezembro de 2013. E infelizmente essa luta teve um fim da pior maneira possível. O Anderson aplicou um chute e acabou tendo uma das lesões mais feias da história desse esporte. E com isso, Chris Weidman foi declarado vencedor no combate e fazendo sua primeira defesa de cinturão. A segunda defesa do cinturão do Weidman foi contra o karateka, ex-campeão da categoria de cima, Lyoto Machida. Para o público brasileiro, Chris Weidman era apenas um sortudo que tinha dado sorte 2 vezes, e agora na luta contra o Lyoto, ele não escaparia da derrota. Os dois lutadores fizeram uma grande luta, mas no final das contas o Weidman venceu o Dragão na decisão e fez sua segunda defesa de título.
No UFC 187 ele enfrentou o Vitor Belfort, colocando em jogo seu cinturão. E depois de algumas polêmicas, o Vitor teve que deixar de fazer uso do TRT, porque o tratamento foi proibido no UFC. E com isso, o Vitor teve claramente um abalo físico muito grande, e o Weidman venceu a luta, fazendo sua terceira defesa de cinturão. O próximo desafiante pelo cinturão do Chris Weidman foi o americano Luke Rockhold, que vinha de 4 vitórias seguidas. Os dois fizeram uma grande luta, mas o Skywalker Luke Rockhold provou ser superior, venceu Weidman e se tornou o 7º campeão do peso médio. O Weidman conseguiu o direito da revanche, porém faltando alguns dias para a luta, ele teve que sair devido a uma lesão. E com isso o UFC arranjou às pressas um substituto para o americano, e esse substituto é Michael Bisping. O Luke já tinha vencido o Bisping facilmente e veio cheio de confiança para essa luta, chegando até a subestimar de verdade o Bisping. E o resultado disso é uma das maiores zebras da história desse esporte. Michael Bisping nocauteou o Luke Rockhold e se tornou o 8º campeão peso médio do UFC. O Bisping agora era o campeão peso médio do UFC e o desafiante número 1 seria o Ronaldo Jacaré. Mas o Dan Henderson iria se aposentar e o Bisping tinha contas a acertar com o Rendo. E o UFC casou a luta a pedido do Bisping e com isso tivemos a segunda luta entre Dan Henderson e Michael Bisping. Só que dessa vez o inglês foi um pouquinho melhor e venceu a luta na decisão, fazendo com sucesso sua primeira defesa de título. O Bisping ficou um tempo parado esperando um desafiante específico e o UFC resolveu criar um cinturão interino, e os lutadores escolhidos para essa disputa foram Robert Whittaker e o Soldado de Deus Yoel Romero. O card para essa luta foi o UFC 213 e depois de uma guerra o Whittaker saiu vencedor na decisão e se tornou campeão interino da categoria.
Quando o Bisping voltou, todo mundo achou que ele lutaria contra o Whittaker para unificar o cinturão da categoria, mas não foi isso que aconteceu. Lembram que eu disse que o Michael Bisping estava esperando um oponente específico? Esse é exatamente Georges St-Pierre, que falou que deixaria a aposentadoria de lado para fazer uma luta com o Bisping. E para o UFC e para o Bisping, isso era muito bom, já que venderia bastante pay-per-view. E assim foi feito, o UFC marcou a luta entre GSP vs Bisping e ela rolou no UFC 217. E o resultado é que o GSP venceu o Bisping e se tornou o 9º campeão do peso médio. Porém, o Georges St-Pierre decidiu abandonar o cinturão pouco tempo depois, dizendo estar com problemas de saúde. E o Robert Whittaker passou de campeão interino a 10º campeão linear do peso médio. Só que ele estava lesionado e teria que ficar fora alguns meses, e com isso o UFC criou outro cinturão interino, que seria disputado entre Luke Rockhold e Yoel Romero. Porém, o cubano não bateu peso e a luta valeria o cinturão interino somente para o Luke Rockhold. E no final das contas, o Romero acabou vencendo a luta. Primeira defesa de cinturão contra o Romero, mas o Yoel Romero não bateu peso novamente e a luta não valeu o cinturão. Depois de outra guerra, o Whittaker venceu na decisão novamente, mas como eu disse, não contou como defesa de cinturão, já que o cubano não bateu peso. No melhor estilo Dominick Cruz, o Whittaker se machucou de novo e ficaria mais alguns meses parado. E o UFC criou mais um cinturão interino para a categoria. Esse foi disputado por Kelvin Gastelum e a estrela em ascensão Israel Adesanya. Depois de uma das melhores lutas de todos os tempos, o Adesanya venceu a luta na decisão do juiz e se tornou campeão interino do UFC.
No dia 5 de outubro de 2019, no UFC 236, o cinturão seria unificado, já que o Whittaker estava de volta. E o Israel Adesanya venceu a luta, nocauteando o Whittaker e se tornando o 11º campeão peso médio da história. Sounds like an SOS. Holy whack, unlyrical lyrics, Andre. You're fucking right. To the rap then. Let's go. Bitches and gentlemen, it's showtime. Hurry, hurry, step right up. Introducing the star of our show. His name is Masha. You wouldn't want to be anywhere else in the world right now. So without further ado, I bring to you Masha. You about to witness hip hop in its most purest, most rawest form, flow, most flawless, most hardest, most honest, known artist. Chip off the old block, but old Doc is act. Looks like Batman brought his own Robin. Oh God, Saddam's got his own Laden. With his own private plane, his own pilot. Set the blow college, dome room doors off the hinges. Oranges, beach pants, plums, oranges. Yeah, here I come, I'm inches away from you, dear, fear none. Hip hop is in a state of 911, so let's get down to business. I don't got no time to play around. What is this? Must be a circus in town. Let's shut the shit down on these clowns. Can I get a witness? Hell yeah. Let's get down to business. I don't got no time to play around. What is this? Must be a circus in town. Let's shut the shit down on these clowns. Can I get a witness? Hell. So skip to your loo while I do what I do best. You ain't even impressed no more. You used to it. Flows too wet. Nobody close to it. Nobody says it, but still everybody knows this shit. The most hated on out of all those who say they get hated on in 80 songs and exaggerated all so much they make it all up. There's no such thing like a female with good looks who cooks and cleans. It just means so much more. There's so much more people when you're rapping and you know what for. The show must go on. So I'd like to welcome y'all to Marshall and Andre's Carnival. Come on now, let's get down to business. A sua primeira defesa de cinturão foi contra o Yoel Romero, e a expectativa para essa luta era muito alta. Apesar do Yoel Romero vir de derrotas, eram todas essas lutas bem duras e que muita gente dizia que ele tinha ganho. O resultado é que essa foi uma das piores lutas da história da categoria e no final das contas o Adesanya saiu vencedor na decisão e defendeu seu cinturão pela primeira vez com sucesso. Retrospectiva Volume 4. Um super CD totalmente produzido por um super DJ. Você ainda tem dúvidas?
categoria peso médio. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aí qual é o campeão mais forte e o mais fraco do peso médio na história, na opinião de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!